Olá, estudante! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tira Dúvidas do Se Liga na Educação. Nas aulas de hoje, você viu assuntos que caem no Enem e nós vamos tirar as suas dúvidas sobre filosofia, geografia, língua inglesa, língua portuguesa e sociologia. Nesse primeiro bloco, com os professores Will Lagoeiro, de língua portuguesa, e Graziela Pousa, de língua inglesa. Conosco também os intérpretes de Libras, Mariana Moura e o Hermes Araújo, que você vê aqui na tela. E lembrando que todo o nosso conteúdo você confere pelo site seliga.educação.mg.gov.br. Professor Will, tá joia? E aí, Fabrício, tudo bem? Beleza. Tudo bem, estudantes? O que a gente viu em português? Hoje a gente trabalhou o período composto no Enem e tudo aquilo que envolve o período composto dentro das questões, mas também dentro da redação. Certo. Professora Grazi, tá joia? Olá, Fabrício, tudo bem? Beleza. Contigo, professor Will, estudante. Em inglês, o que a gente viu? Hoje nós vimos a respeito do tema Celebrities and Their Opinions, que são as celebridades e as opiniões que eles nos passam ou que passam para a população, para os estudantes, para todo mundo. Certo, e é exatamente sobre esse assunto que a gente começa o programa com pergunta para a professora Grazi. Teacher, no trecho Then society is right behind them, além da grafia, existe alguma diferença de uso das palavras then e them? Olha, perguntinha sobre questão gramatical dentro de um trecho de um dos textos. Existe sim diferença entre os dois. O then, vou até usar o quadro. Ilustrando fica mais fácil, né, professora? Fica. Então, eu tenho then, escrito com a letra N no final, e them, com a letra M no final. Quais são as traduções das duas? Then, neste caso, é um advérbio, significa sou, então, finalizando serve como conectivo também quando você vai escrever algum texto, ou seja, eu vou utilizá-lo lá no final do meu texto, então, para poder finalizar. Já o them, eu tenho a função como pronome do objeto, ou seja, ele vai aparecer fazendo referência ao substantivo que já foi mencionado. Então, vamos supor, né? John and Mary are siblings. I love them. Então, aqui eu estou fazendo menção do John e a Mary serem irmãos. Como eu os conheço, eu os amo. Então, esse them, para não fazer repetição do substantivo já mencionado, eu utilizo a palavra correta. Aí vem a situação do then. Then I love to visit my friends. Aqui eu já praticamente montei uma estrutura praticamente completa, informando que os dois são irmãos, que eu os amo e que eu amo visitá-los. Ou seja, vou repetir novamente o them? Não tem necessidade. Contudo, eu faço uma substituição. Eles são meus amigos. Eu já dei mais uma outra informação a respeito da situação. Aqui eu montei um texto para vocês. É isso. Ok, obrigado, professora. Agora, professor Will, conta pra gente o que é período composto. Nossa, Fabrício, para responder essa questão para os estudantes, eu vou precisar não só utilizar o quadro, mas eu vou precisar também voltar em um conteúdo anterior. Bem breve, mas é porque é necessário que a gente passe por esse conteúdo para que a gente consiga entender o período composto, tá? Então, eu vou lá e vou aproveitar, professora Grazi, vou utilizar o seu exemplo do João, tá? Traduzindo aqui em português, né? O nosso John. Então, vamos lá. Para que a gente comece, pessoal, é importante primeiro que a gente entenda o que é o significado de frase, de oração e de período, para depois entender o que é o período composto. Então, vamos lá. Em primeiro lugar,
nós vamos ter a frase, vou colocar todas aqui. Tenta a borrachinha da esquerda. Isso, ok. Professor. Vamos ver. Aí. Beleza. Bom, em primeiro lugar, a frase, pessoal, vai ser aquela que não utiliza verbo para transmitir uma mensagem. Então, quando a gente está falando de frase, de oração ou de período, a gente está falando de transmissão de mensagem. A primeira, ela não vai usar dentro da estrutura sintática nenhum verbo. Então, nós vamos ter aqui frases como silêncio, que a gente vê muito em hospitais. É possível perceber que ela consegue transmitir uma mensagem para vocês, mas ela não utiliza nenhum verbo na sua composição. Por outro lado, se eu acrescentar um verbo aqui, por exemplo, faça silêncio, a gente vai ter aí a presença, então, da oração. A diferença principal entre a frase e a oração é a utilização do verbo. Aqui embaixo, quando a gente fala de período, a gente vai ter que toda frase ou toda oração que é apresentada, ela vai ser considerada um período simples, tá? Então, apresentou o verbo, além de oração, ela é um período simples, ok? Então, vou repetir a nossa frase. Ok. Agora, na hora que a gente vai falar do período composto, a gente tem a utilização de mais de uma frase de forma simultânea. Então, eu poderia acrescentar alguma coisa a essa frase, colocando aqui o período composto. Nós temos o faça silêncio, que corresponde ao nosso primeiro período, mas eu vou acrescentar um segundo período aqui. Faça silêncio, porque estamos estudando. Então, reparem só, nós temos aqui um primeiro verbo, o verbo fazer, conjugado, e temos aqui uma locução verbal. Isso é o que faz com que o período seja considerado um período composto, tá? Então, frase sem verbo, apareceu o verbo, se tornou oração. A oração, ela é considerada um período simples. Se a gente adicionar outro verbo, ela vai se transformar nesse período composto, ok? Professor Will, e se eu escrevesse, por exemplo, faça silêncio, exclamação, estamos estudando, ponto final, também seria período composto? Seria um período composto, Fabrício, porque ela apresenta a utilização de dois verbos. Nesse caso, a gente está falando das orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que não utilizam conjunção, tal como o porquê aqui, para estabelecer a relação entre um período e outro. Beleza? Beleza. Então, sim, período composto. Respondido. Obrigado, professor Will. E é importante saber isso para interpretar corretamente as questões do Enem, né, professores? Além da escrita dos textos dissertativos argumentativos, né, Fabrício? Exatamente. Professora Grazi, no trecho We are the people who seem to have lost the ability to think for ourselves. A palavra who não veio como uma pergunta. Explica pra gente como assim? Vamos lá pro quadro também, novamente. Sinal de mais. Ali no cantinho, na esquerda. Ali. Isto. Beleza. Então, vamos... We are the people who. Bom, nós já temos o costume de visualizar o who com uma palavra quem, pronome interrogativo. Então, who are you? Quem é você? Nesse caso, ele entra na frase como um pronome também, contudo relativo, para unir
os dois períodos. Olha, professor, que maravilha. Não, eu tô vendo que hoje a é? gente está extremamente gramatical aqui, né? Exatamente. Eu tô adorando. E esse who, ele vai ter a tradução daquele pronome relativo que nós temos um horror de utilizar no português, porque ele vai vir com diversos significados, que, contudo, esse who, ele vai fazer referência a quem dentro da frase? A pessoa. Porque eu tenho outros pronomes relativos no inglês que são that, which, what, que vão ter funções similares ao who, mas que vão fazer referência a coisas, a animais, objetos, né? A situação de tempo. No caso, o who, ele é quem, lá nos pronomes interrogativos, ele fazia referência à pessoa, e aqui, como pronome relativo, ele também faz referência à pessoa que já foi mencionada dentro da frase, para eu poder dar continuidade. Maravilha, Okay. né? Maravilha. Obrigado, professora. Agora, professor Will, conte para nós qual é a importância do período composto no Enem. Fabrício, acho que a gente começou até a fazer uma prévia, né, dessa resposta, mas, pessoal, o período composto ele é importante por 3 motivos específicos. Assim. O primeiro, a interpretação de texto, tal como o Fabrício estava trazendo para nós aqui. Então, ao ler e entender o que um texto está trazendo, a gente vai perceber que na construção, né, desse texto, na estrutura que ele traz para nós ali, ele vai ter orações simples, orações complexas, que vai fazer com que a gente consiga entender ordens de prioridade, por exemplo, qual argumento vem antes do outro, né, dentro dos textos durante a interpretação. Agora, com as questões do Enem, a gente vai visualizar bastante questões voltadas para orações coordenadas, orações subordinadas e principalmente os conectivos. É de se pensar também que o Enem, por se tratar de uma prova interdisciplinar, ele não vai trabalhar essas questões de forma puramente gramatical. Tal como a gente está fazendo análises aqui, né, de frases específicas, o Enem ele não vai perguntar para você especificamente qual é o nome da oração subordinada, substantiva, subjetiva, por exemplo. Ele vai querer saber se você reconhece essa função dentro das questões. Então, esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto é na produção escrita. O Enem ele sempre vai pedir na metade da prova, lá na página... depois da questão 45 do caderno de linguagens, a gente vai ter uma página que é a página dos textos motivadores para a produção da redação oficial, que vai ser o texto dissertativo argumentativo. Dentro do texto dissertativo argumentativo, para elaborar bem o raciocínio lógico em relação àquilo que quer se expressar, para relacionar os argumentos à tese, para relacionar os argumentos aos tópicos frasais dos parágrafos de desenvolvimento, de conclusão, a gente vai precisar usar estruturas mais complexas, que a gente vai colocar, tal como eu falei anteriormente, né, em ordem de prioridade, os argumentos, adicionar argumentos, refutar ideias. Então é por meio do período composto, das conjunções, e de outros elementos, tal como que a professora Grazi trouxe aqui, né? O que, o pronome relativo, que a gente vai conseguir estabelecer essas conexões, beleza? Então, esses 3 eixos acho que são os principais aí dentro do Enem. Agora, professora Grazi, por que utilizar o on no trecho? A gente tem esse trechinho aqui. With his passing on October 5th, 2011. Sabendo que antes de meses do ano utiliza-se a preposição in. Nossa, olha só, mais uma questão gramatical. Então, as 2 preposições são muito similares. Aí vamos para lá de novo, né? Então, nós temos on, in. Eles têm função de preposição de lugar, mas têm função também de preposição de tempo. E as 2 palavrinhas têm a mesma tradução. Agora, por que, professora, que antes da data completa ali eu utilizei o on, só que aí nesse caso eu tenho um mês atribuído antes, October, e não utilizei o in? Bem, o in, ele é específico para situação dos nomes dos meses do ano, décadas, ano.
quando eu falo de um período do tempo que não entre o horário da noite, que no caso é a palavra night, e também estações do ano. Antes de meses também. Então, o in, ele vai ser específico para isso. Então, se eu quiser falar sem acrescentar a data, in October. Se eu quero falar antes do ano, in 2011. Fechou. Agora, a preposição on, ela é mais voltada para a palavrinha day, que é dia. Então, onde estiver essa palavra, né, quando eu falo dos dias da semana, como é o dia, eu tenho também a própria numeração desse dia, aí neste caso eu vou ter que usar o on. Se eu quiser acrescentar a data completa, como foi o caso do texto, on October 5th, 2011, neste caso é on. Mas se eu só acrescentar o dia, on October 5th. Fechou. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso ter o ano. Posso acrescentar o ano aqui como veio no texto? Sim, vai continuar sendo a preposição on. Mesmo que aquela situação, eu tenho duas palavras dentro deste trecho que vai exigir a preposição in. Então, é in, professora. A questão de, vamos democraticamente falando, isso é correto. Mas não, quem manda aqui é o dia. No caso, a numeração, a data. Se eu fosse falar a data de hoje, também seria da mesma maneira. Ok? Ok, obrigado, professora. Professor Will, vamos discorrer um pouquinho mais sobre orações coordenadas, o que são? Tá bom. Bom, as orações coordenadas, elas trabalham com uma estruturação de períodos compostos, tá? E, em primeiro lugar, ela pode ser dividida em duas categorias, as sindéticas e as assindéticas. Quando a gente fala sindética e assindética, a gente está falando da palavra síndeto. E síndeto significa, aí, a grosso modo, conjunção, tá certo? Então, quando eu falo de orações coordenadas assindéticas, que foi inclusive, Fabrício, a pergunta que você trouxe anteriormente, a gente vai ter essa ligação entre duas orações, mas ela não vai se estabelecer por meio dessa conjunção. Então, eu posso dizer que, nesse caso, né, a gente vai ter aí apenas duas orações sintaticamente independentes, ligadas ali por meio de vírgula. Já no caso das sindéticas, a gente vai ter a necessidade de utilizar as conjunções. E nesse caso, quando a gente fala de orações coordenadas sindéticas, a gente tem 5 tipos. São 3 com a letra A, que são as aditivas, alternativas e adversativas. A gente tem uma com a letra E, que são as explicativas, e a gente tem uma com a letra C, que são as conclusivas, tá certo? 3A, uma E, uma C, beleza? Então, cada uma vai ter aí a funcionalidade que o próprio título traz e elas vão ser utilizadas, essas conjunções vão fazer essa ligação entre uma oração e outra, dependendo do efeito de sentido que a gente quer causar. Por exemplo, a que eu trouxe no quadro era uma oração explicativa, que explicava, no caso ali, o motivo pelo qual foi pedido o silêncio, tá certo? Certo. Professora Grazi, gostei de um trecho do texto que fala assim: In reality, society is to blame. De alguma maneira, ele abre perspectiva para uma autoavaliação quanto ao assunto? Bom, então vamos lá. Qual que é esse assunto, antes de mais nada, porque não apareceu na pergunta? Nossa aula foi sobre as celebridades e um dos textos do Enem, então a pessoa estava antenada, surgiu justamente In reality, society is to blame. Fala a respeito da questão que a sociedade deveria se envergonhar em ficar seguindo padrões das celebridades, ficar tentando modificar o seu próprio estilo de vida por conta de uma celebridade qualquer. E aí, neste caso, a questão ainda até fala a respeito disso, ela firma mais no sentido de que, olha, você é uma pessoa pensante e você pode muito bem seguir os seus pensamentos, seguir a sua estrutura de vida, sem necessariamente ter que seguir a cabeça ou fazer compra de algum produto que alguma celebridade mostra. Então, você ter autenticidade, você
viver a sua vida de acordo com os seus padrões sem precisar seguir outros padrões, vamos por assim dizer. Bom, professor Will, última pergunta do bloco. O que são orações subordinadas? Essa aí pega todo mundo, viu, Fabrício? Mas não vai pegar você que se liga aqui no programa do Se Liga na Educação, né? Claro que não. O que acontece? A gente falou anteriormente das orações coordenadas. E as orações coordenadas, elas trabalham de forma sintaticamente independentes. Ou seja, cada oração que aparece dentro da estrutura vai fazer sentido sozinha. Agora, nas orações subordinadas, não. A gente tem sempre a necessidade dessa segunda oração ser dependente da primeira. E eu vou aproveitar, vou ao quadro mostrar para vocês isso novamente, que eu acho que fica mais fácil, Fabrício, de visualizar. Então vamos lá, usando o João, tá? O João é o meu personagem dos exemplos, traduzido aqui do John, da professora Grazi. Vou colocá-lo aqui para a gente entender melhor essa situação. João e assistiu às aulas do Se Liga passou no vestibular. Reparem aqui que a gente tem uma relação de interdependência entre uma oração e outra. A gente tem, dentro das vírgulas, né, uma divisão aqui que sinaliza onde começa a nossa primeira oração e onde finaliza a nossa segunda oração. Reparem que o que está dentro das vírgulas é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela tem o intuito aí de explicar quem é esse João. Então, João é aquele que, utilizando o seu pronome relativo, assistiu às aulas do Se Liga, beleza? E aí a questão aqui que a gente tem que analisar é o seguinte. Primeiro perceber que o que ocorre dentro desse período composto é uma oração intercalada. A gente tem, entre as vírgulas, a sinalização de uma oração que está completando o sentido da primeira. Ou seja, a primeira oração é João passou no vestibular. Essa oração ela é sintaticamente independente. Isso significa que ela faz sentido sozinha. Agora, a segunda, que assistiu às aulas do Se Liga, ela tem uma relação de dependência muito forte com a primeira, e ela não pode ser utilizada sozinha. É o motivo pelo qual a gente chama de sintaticamente dependente, tá certo? Então, com essa relação de dependência da segunda, que está aqui intercalada, com a primeira, a gente tem aí o que é chamado de orações subordinadas. Só que oração subordinada não é só esse estilo de oração que a gente está vendo aqui. Elas são divididas em 3 blocos. O primeiro bloco é o bloco das orações substantivas, o segundo bloco das adjetivas e o terceiro bloco das adverbiais. A primeira com 6, a segunda com 2 e a última com 9 tipos, tá? Então, quando a gente fala que elas são sintaticamente dependentes, é porque elas vão exercer dentro da oração função sintática de sujeito, de predicado, entre outras funções que sejam necessárias ali, tá bom? Ok, professor, obrigado pela resposta. E chegou a hora do intervalo. No próximo bloco estarão conosco os professores José Henrique, de Geografia, e Ricardo Falcão, de Sociologia. E eu agradeço ao professor Will e professora Grazi por mais um Tira Dúvidas do Enem. Muito obrigada. Obrigado, Fabrício. Obrigado, estudantes. E você, estudante, não sai daí não, viu? Porque o Tira Dúvidas volta daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta com o Tira Dúvidas do Enem, agora com os professores José Henrique, de Geografia, e Ricardo Falcão, de Sociologia. Então, vamos saber de cada um deles quais são os assuntos de hoje. Eu começo pelo professor Ricardo. Tudo bom, professor? Tudo bom, como é que você está, professor José? Joia. Olá, estudantes. O tema que a gente viu foi políticas públicas. Eu mostrei a importância das políticas públicas
para reduzir a desigualdade nos grupos minorizados. E também mostrei que as políticas públicas também têm uma relação com os movimentos sociais, porque, na verdade, as políticas públicas representam uma resposta desses movimentos em cima das suas narrativas. Assunto importantíssimo, inclusive, para se tratar no Enem, né, professor? Todo o Enem, todas as edições, tem várias questões sobre esse tema. SUS, educação e assim por diante. Certo. Professor José, beleza? Como é que você está? Tudo bem? Tranquilo? Bom. Aqui, em geografia, o que a gente viu? A gente viu como que o Enem aborda a população idosa, muito dentro do que isso que o professor Ricardo trouxe, das políticas públicas, a legislação que trata a população idosa no território brasileiro. Então a gente começa o programa com pergunta para você, professor. Olha só, o que é o Estatuto do Idoso? Então, o Estatuto do Idoso foi a lei, número da lei da 10.741, de 1º de outubro de 2003, né? Que é conhecida como Estatuto do Idoso, né? Ela foi promulgada nesse período para regulamentar as garantias fundamentais para que a população idosa ela possa viver com qualidade de vida, né? Tangenciando saúde, acesso à mobilidade, acesso à renda. Então, ela regulamentou esses aspectos da vida pública, das políticas públicas, para dar acesso a esses benefícios aos idosos. Então, professor Ricardo, vamos começar do começo. O que são políticas públicas? Vou usar até o tema do professor. Nós estamos num país que está envelhecendo. A pirâmide está envelhecendo. Está invertendo a pirâmide, né? Então, nós vamos ter mais idosos e menos jovens. O que dá garantia, por exemplo, para os idosos? O INSS, uma aposentadoria. A gente vai ter que começar a repensar as estruturas da cidade de locomoção. Nós vamos ter que pensar que há uma longevidade agora e o que a gente vai fazer com esse idoso longevo. Vai obrigar a ciência a repensar isso. Vai obrigar a gente a repensar também o que a gente chama de um preconceito, que é o etarismo. Então, política pública, o que é? O movimento social, começando contra o etarismo, e ao mesmo tempo esse movimento social que viu um grupo minorizado, invisibilizado, que é o idoso, e percebeu que esse grupo tem uma certa fragilidade em termos de direitos, em termos de cuidado, e aí surgiu o que a gente chama o Estatuto do Idoso. Então, política pública é isso. Você identifica um grupo, você identifica as suas fragilidades, o que se pode fazer isso, e como nós vivemos em um sistema político democrático, é parte dessa democracia dar essa atenção a essas narrativas, a essas pautas, para que você proteja esse grupo, para que você resguarde esse grupo. Principalmente, vou dar um dado, que hoje a gente tem dois dados, um é muito triste e o outro é curioso. Nós estamos vendo várias famílias que esse idoso aposentado, o salário dele é que sustenta filhos, noras, genros e netos. E, ao mesmo tempo, a gente percebeu que, na época do Covid, esses idosos também sofriam uma violência doméstica imensa, no sentido dos seus filhos, netos, tentarem pegar dinheiro e sobreviverem a essas custas. Então, são pautas que estão surgindo e que, né, com a questão do Estatuto do Idoso, garante toda uma segurança, toda uma dignidade e assim por diante, né, professor? Exato, exato. São várias violências que eles estão submetidos, né, professor? Patrimonial, financeira, física, emocional. Então, emocional. Porque você vê uma coisa, as incoerências no nosso país. Aumentou-se a questão da aposentadoria. Mas será que o mercado de trabalho está preparado para receber as pessoas acima de 60 anos? Aí a gente já vê que tem um etarismo. Então, como é que é isso? Como é que funciona? Você vê um idoso, às vezes, fazendo um vestibular. Um idoso no Enem. O pessoal, por quê? A gente não tem uma longevidade, ele é produtivo. Então, por que não? Né? Então, a gente tem que repensar essas questões. Então, o professor José, conta pra gente quais são as principais atribuições do Estatuto do Idoso. Então, como eu já disse, né, o Estatuto do Idoso ele veio para regulamentar os direitos básicos a uma vida digna para a população idosa. Começando, por exemplo, o direito à gratuidade de passagem de interestadual, acesso prioritário em filas, caixas no SUS, né, atendimento com uma maior qualidade
em exames preventivos, né? Então, o Estatuto do Idoso, ele busca, como já disse, tratar, né, das principais demandas do idoso, né? A gente sabe que, como o professor Ricardo disse, a população mundial, não só brasileira, está envelhecendo, né? Então, nesse último censo de 2022, se esperava que a população idosa no Brasil aumentasse, só que o aumento dessa população idosa foi maior do que esperado. Então, o processo de envelhecimento da nossa população está se acelerando, né? Muito por conta do SUS, né? Eu digo nas minhas aulas que o SUS, o Sistema Único de Saúde, é a melhor coisa que esse país, a melhor política pública que esse país teve em toda a sua história, né? Quando a gente observa o IDH, que é renda, escolaridade e expectativa de vida, o Brasil tem renda e escolaridade abaixo dos mesmos países que eles estão. Mas a expectativa é maior, justamente por conta do SUS. Então, tratar do aspecto de envelhecimento da população é a principal função reguladora do Estatuto do Idoso. Agora, professor Ricardo, conta pra gente qual que é a relação dos movimentos sociais com as políticas públicas. A relação é essa, gente. Movimento social, grupo minorizado, grupo fragilizado se organiza. Precisamos disso, que garanta o nosso direito pleno à cidadania. Uma vez isso feito, uma vez isso organizado, criam-se estratégias de visibilidade. E aí eles se expõem às pautas, às narrativas e também apresentam propostas de como poderia ser resolvida essas questões. E a partir disso, isso chega até o Estado, às vias políticas, e pode ser ou não que haja uma resposta imediata. O que a gente percebe nos movimentos sociais é que algumas respostas demoram anos para acontecer, mas acontece. Vou usar um exemplo claro para vocês. Delegacia de Mulheres, eu acompanhei a implementação. Lei Maria da Penha, eu acompanhei também. E o que a gente viu? Houve uma luta anterior muito grande, que teve mexer no Código Civil, tirar o crime da honra, que o homem tinha direito de lavar sua honra. Houve uma série de movimentos antes para que a gente conseguisse isso. Então é isso que é o movimento, né? Violência contra o feminicídio, contra as mulheres. E o interessante é a gente perceber que alcançou-se uma política pública, mas a luta não terminou. Estamos, por exemplo, no estado que mais ocorre feminicídio. Então, alguma coisa, esse movimento social de violência contra as mulheres, ou até o próprio feminismo, precisa avançar para a gente poder acabar, zerar com essa tristeza a maneira como as nossas mulheres estão sendo tratadas. Então, essa é a relação dos movimentos sociais com as políticas públicas. Respostas. Bom, e se você quiser rever as aulas do professor Ricardo, professor José ou as outras exibidas hoje, é só acessar o youtube.com/redeminas, pesquisar na caixinha do YouTube por Se Liga na Educação com a data de hoje, que você vai ver o programa na íntegra. Ou acessar o site seliga.educação.mg.gov.br. Professor José, você começou falando, mas vamos aprofundar quais são os benefícios que foram garantidos no Estatuto do Idoso? Sim, um dos benefícios, aí, citando a fala do professor Ricardo, né, Falcão, que o atrelamento da aposentadoria, do piso da aposentadoria ao salário mínimo foi uma das grandes vitórias do Estatuto do Idoso. Por quê? Antes procurava-se desvincular as aposentadorias do salário mínimo. E a gente sabe que o salário mínimo brasileiro atualmente não supre as necessidades básicas, né? Se eu não me engano, o DIEESE, Departamento Intereconômico de Estudos Socioeconômicos, indica que o salário mínimo no Brasil teria que ser por volta de R$6.000. E um salário mínimo hoje gira em torno de R$1.500. Então imagina, você desvincular a aposentadoria de um grupo de pessoas que necessita de maiores cuidados. Por exemplo, a gente sabe que o gasto com remédios para os idosos é maior, você desvincular o salário mínimo da aposentadoria. Então, é uma das grandes vitórias. Mas também, atendimento prioritário no SUS para todos os atendimentos, fila de transplante, exames... Direito à passagem de ônibus intermunicipal. O direito, para mim, o SUS é o grande política pública que toca a população idosa, né? Porque ela que exige mais, a população idosa exige mais
por conta do estado de saúde, né? A gente vai envelhecendo, a nossa saúde se deteriora com o tempo, isso é natural, né, da vida. Então, o SUS e a política de valorização do salário mínimo, dentro daquilo que você disse sobre, muitas vezes, o salário dos avós, né, da população idosa dentro das casas, ser a base, né, que sustenta não só o idoso, mas filhos, netos, genros e noras, é muito importante. Vamos pegar então o gancho, professor Ricardo, nesse exemplo, professor José, para falar qual é o objetivo das políticas públicas? As políticas públicas, elas visam minimizar desigualdades, ressarcir direitos, garantir cidadania. São os 3 principais objetivos. Porque, na verdade, quando a gente fala isso, nós temos uma lei, um documento que faz a gestão do nosso país. Chama Constituição de 1988. E cidadania é que todos os brasileiros tenham direitos civis, políticos e sociais garantidos. Então, as políticas públicas, elas vêm. Se algum grupo está tendo seu direito lesado no aspecto da cidadania, algo tem que ser feito. E as políticas públicas é como se fosse, eu vou usar uma metáfora, um olhar atento para as populações que estão de alguma situação de vulnerável e você vai fazer algo por isso. Agora, essa pergunta, professor José, eu estou muito curioso, viu? Qual que é o país com o maior percentual de centenários? O Japão. O Japão, ele tem uma percentual de população idosa que passa de 1%. De idosa não, de centenária, que passa de 1%. Isso, se a gente pensar, só 1%, isso é absurdo. Isso é absurdo. É como se no Brasil 2 milhões de pessoas tivessem mais de 100 anos, entendeu? Isso muito pela qualidade de vida, longevidade. Existe um fator dieta, fatores locacionais que propiciam que o Japão tenha essa população idosa, né? Mas fatores externos, como as políticas públicas no Japão, né? A saúde, a qualidade de vida no Japão é muito alta, facilita com que as pessoas envelheçam e consigam chegar na idade de 100 anos independentes, trabalhando com saúde, diferente, por exemplo, do Brasil, né? Até pegar uma experiência que é interessante, que é na Coreia, eles perceberam que os idosos estavam morrendo por depressão, desenvolvendo várias doenças. O que eles fizeram? Eles construíram como se fossem asilos, mas são apartamentos, no meio de um shopping. E os primeiros andares são shoppings. E tem um andar para eles, que tem só para eles, que tem academia e assistência médica. Embaixo tem um shopping. Então, automaticamente, o que começou a acontecer com esses idosos? Eles desciam para fazer um lanche ou dar uma volta no shopping, eles começaram a interagir entre si. E com isso diminuiu a depressão. Agora, interessante que nas culturas asiáticas, eles têm um conceito. A sociedade como um todo, vamos cuidar deste idoso, porque é uma memória, é uma tradição. E a gente tem que pegar aqui no mundo ocidental, aqui no nosso caso, olha, o idoso é inválido. Olha que palavra pesada. Inválido é aquele que perdeu a validade, que não serve para nada. Não tem mais valor. Que não tem mais valor. E isso é um absurdo. Então também tem uma questão cultural, né, muito forte, que a gente tem que mudar esse conceito. A gente tem que aprender a valorizar aqueles que vieram antes de nós e que construíram a sociedade que a gente pegou, com acertos e com erros, mas foi possível ser feito. E cuidar dessas pessoas com muito carinho, né? E uma das formas de valorizá-los é garantindo os direitos principais e fundamentais deles, né, professores? Com certeza. Professor Ricardo, a cidadania e a Constituição de 1988 servem como instrumentos de legitimação das políticas públicas? Até já adiantei, sim. Se não tivesse na Carta Constitucional esses direitos, principalmente a igualdade, a definição de cidadania, a definição de direitos civis, políticos e sociais, a questão do acesso universal à saúde, a gente poderia fazer muito pouco. Então é importante que também o aspecto legal, os aspectos das leis acompanhem as demandas dos movimentos sociais. Como é que seria isso? Vou dar um exemplo aqui, saindo até do idoso. A comunidade LGBTQIA+, pleiteou muito tempo o casamento civil. Por que pleiteou o casamento civil? Você tinha história de vários casais homoafetivos que, quando morria, não se tinha direito nenhum.
e às vezes perdia para a família da outra pessoa todos os bens. Então as pessoas falam assim, mas eles estão querendo casar. Não, eles estão querendo uma regulação da sua vida financeira, ter o direito de escolher para quem que a casa fica, para quem que a pensão fica, para quem que o seguro fica. Mas para isso precisou de quê? De um arcabouço legal que desse essa segurança. Por isso que eu falo, políticas públicas andam muito com a lei para legitimar essas questões. Professor José, outra curiosidade, qual é o país com a maior expectativa de vida? É o Japão também? Não, é estranho, né, não ser o maior, mas é o Principado de Mônaco, que passa de 90 anos de expectativa, assim. O Japão beira isso também, 90 anos, mas o Principado de Mônaco chega, se não me engano, a 92, se não me engano, 92 anos de idade. Então, assim, para ter um grau de comparação, hoje no Brasil, a expectativa de vida do brasileiro é de em torno de 70. Então, agora eu não sei o gentílico de Mônaco. Os cidadãos que nascem no Principado de Mônaco, eles têm 20 anos a mais de expectativa de vida do que um brasileiro. Você comentou da Covid, dado triste, né? Durante o período da pandemia, né, de Covid-19, foi a primeira vez na série histórica desde pelo menos da Constituição de 88, que a expectativa de vida do brasileiro caiu. Muito por conta das mortes que aconteceram durante a pandemia, a gente perdeu um ano, se não me engano, 1 ano e meio de expectativa de vida final. Professores, produção acabou de me falar que quem nasce em Mônaco é monegasco. Porra, eu nem risco, nem risquei justamente porque eu não saberia. Monegasco. É curioso, né? Esse gentílico aí ficou curioso. Professor Ricardo, quais são os principais desafios enfrentados na implementação de políticas públicas? Primeiro, o movimento social ele vem às vezes com pautas e narrativas que vai contra outros determinados grupos. Então, primeiro, vai ter uma disputa de narrativa. Se aquilo que eu quero é válido, não é válido, aí começam essas questões, esse movimento cresce, cria-se estratégias de visibilidade, a partir disso vai tendo confrontos, conflitos, mas ao mesmo tempo as pessoas vão prestando atenção. É importante entender que a coisa resolve mesmo quando chega tanto na dimensão das prefeituras, de vereadores, prefeito, na dimensão do Estado, deputados estaduais e governo, na dimensão federal. Aí você vai pegar deputados federais, você tem os senadores, né, você tem o presidente e todas as outras instâncias. Quando você consegue mobilizar todas essas instâncias e consegue promover uma discussão legal, com certeza você consegue que essa implementação de políticas públicas aconteçam. Mas é muita luta e demora, às vezes, certos direitos, muito tempo para se conseguir. Ok, professores, vamos fazer mais um intervalo? No próximo bloco, a gente recebe no estúdio os professores Fernando Figueiredo, de História, e Romildo Calisto, de Filosofia. Professor Ricardo e professor José, obrigado pela discussão muito importante e riquíssima para o aluno. Obrigado você, obrigado, professor José. Obrigado. Obrigado, estudante. Obrigado, estudantes. Fica por aí, que o Tira Dúvidas volta em 3 minutinhos. Até já! Estamos de volta com o Tira Dúvidas do Enem, agora com os professores Fernando Figueiredo, de História, e Romildo Calisto, de Filosofia. Vamos saber então quais são os temas de cada um deles? Começo com o professor Fernando. Beleza, professor? Tudo bem, Fabrício? Joia! História, o que você nos traz? Olá, estudantes, telespectadores, telespectadoras. Tudo bem, Romildo? Joia, Fernando. Bom, na aula de hoje nós falamos sobre a classe operária, né? A formação dessa classe social que tem, né, a sua relação com o trabalho. Professor Romildo, tudo bom? Ô, Fabrício, tudo bem? Estudante, Fernando, prazer estar aqui. Filosofia, o que nós vimos? Hoje nós falamos sobre a natureza do conhecimento. Nós falamos de 2 escolas filosóficas da modernidade, empirismo e racionalismo. Tema quentíssimo para quem está se preparando para o Enem. Ok, então vamos começar com o professor Fernando. Professor, qual é a origem da classe operária? Pois bem, né, a ideia quando a gente fala em classe operária, a gente, né, se refere muito à classe formada a partir do processo de industrialização. Tá? É claro que
escravizados são trabalhadores, servos, camponeses são trabalhadores também, tá? Mas a ideia de classe operária, ela surge com o processo industrial. Então, né, o surgimento da classe operária está vinculado ao processo de industrialização que começa ali na Inglaterra do século XVIII, né, por volta, né, do ano de 1730. Então, essa seria, então, a origem da classe operária. Agora, professor Romildo, conta pra gente o que é epistemologia? Essa palavra, né, que inclusive está na moda, assim, pelo menos na academia, episteme, epistemologias do Sul, novas epistemologias, é uma palavra que, dentro da filosofia, significa teoria do conhecimento. Lá na Antiguidade Clássica, alguns filósofos, eles distinguiam a episteme, que é conhecimento validado pela lógica, pelo pensamento, pela razão, de doxa, que é um conhecimento, na verdade não é conhecimento, é a opinião baseada no senso comum. Então é interessante porque, assim, as outras áreas do conhecimento, como história, geografia, eles apresentam para a gente um conhecimento baseado num estudo científico, etc, etc. Mas a filosofia, ela se pergunta como que acontece o processo de conhecimento. Então, epistemologia são teorias de como a gente produz conhecimento, ou seja, como é que essa caixa craniana ela é capaz de descrever o mundo e saber se esse mundo está sendo descrito de forma correta, objetiva, etc, etc. Então, é uma área muito legal na filosofia, porque ela é a antessala do conhecimento. Ela diz pra gente como ocorre o conhecimento, antes mesmo dele acontecer, ou descreve como que ele acontece, se ele é verdadeiro, se ele é falso, se ele tem fundamento, se ele não tem. É isso que é epistemologia. É interessante, né? Porque a gente vê muito a expressão assim, né? Na epistemologia científica, sim. E aí agora a gente consegue entender o porquê. Exatamente. Agora, professor Fernando, nos ajude a entender como eram as relações de trabalho no início da organização do trabalho operário? Pois bem, pensando nessa ideia então, né, de que essa classe operária ela surge com o processo industrial, essas relações de trabalho, elas dar-se-ão na relação homem-máquina. Então, né, a máquina ela vai impor um ritmo, tá, que é diferente de todos os processos laborais, né, os processos de trabalho anteriores à industrialização. Então, a gente fala muito da questão de que, antes da industrialização, o ser humano trabalhava no ritmo da natureza. Tá? A produção artesanal, a produção manufaturada, que é a transição, né, do artesão para a maquinofatura, essa produção manufatureira, ali está tendo essa mudança da relação do trabalho ditado pelo ritmo da natureza, que vem de todos os processos civilizatórios até a industrialização, em que a carga de trabalho ela está relacionada com as estações de ano, né, com a questão de luminosidade, então período noturno não se trabalha, né, período de inverno, que você tem menos luminosidade, você vai ter um ritmo de trabalho menor. Período do verão, que você tem mais luminosidade, você vai ter um ritmo de trabalho mais intenso. E aí, com o advento, né, da industrialização, essa relação muda, porque o ser humano vai trabalhar no ritmo da máquina. Então, é a máquina que vai ditar as relações de trabalho. Tá? Quanto tempo vai se trabalhar, quantas horas por dia, qual que é o ritmo, tempo de descanso. A máquina não descansa, ela pode funcionar 24 horas, ela pode funcionar 7 dias da semana. Então você começa a ter mudanças, né, nessa questão da própria saúde humana, porque nesse primeiro momento as relações de trabalho ditadas pela máquina, elas vão superexplorar a capacidade de trabalho do ser humano. E depois, com isso, essa nova classe que surge, né, a classe operária, vai começar a se organizar para poder, né, diminuir essa intensidade de exploração. Tem um filme que exemplifica isso, que é Tempos Modernos, né? Isso, do Charles Chaplin. E é interessante como é que, assim, quando você pensa no tempo, você falou uma coisa muito interessante, que o tempo era marcado pelo dia, a noite, depois você tem um relógio, né, que vai marcar o tempo, depois esse relógio vai para o bolso, depois ele vai para o pulso, é como se a máquina fosse nos maquinificando também, né, instrumentalizando hoje, né, o ser humano. Hoje, né, Romildo, só para a gente fazer a questão do relógio, hoje o celular se liga ao relógio, exatamente, né? Então te prende muito mais, sim, sim, porque, né, hoje o mundo inteiro ele chega para você através de um relógio. Perfeito.
né? E aí a gente percebe quanto que nós somos dominados e manipulados aí pelos processos maquinicistas, né? Sim, sim. O que gera ansiedade, Gera né? ansiedade, O nosso mal do exatamente. século. Exatamente. Professor Romildo, o que caracteriza a epistemologia na modernidade? Bom, então nós temos assim, ao longo da história do pensamento, nós temos na antiguidade uma epistemologia que era baseada muito nessa ideia de que a gente poderia conhecer as coisas, as coisas na sua essência. Então, para Platão, por exemplo, para eu conhecer alguma coisa, eu não tenho que olhar para ela, eu tenho que acessar a ideia matricial daquela coisa, a ideia que causou aquela coisa. Explico-me. Para, por exemplo, entender um prédio, eu tenho que entender a sua planta, porque a planta é a base pelo qual um prédio é construído. Então, essa é a ideia de Platão, e tem um reino das ideias. Aristóteles, ele fala que dá para você conhecer a ideia de dentro da coisa, ou seja, se você analisar o prédio nas suas nuances, né, nas suas dimensões matemáticas, você é capaz de encontrar a planta dele estudando ele mesmo, né? Ou seja, sou capaz de entender o ser humano estudando as várias culturas humanas, as várias formas do homem se manifestar no mundo. Aí a Idade Média fundamenta o conhecimento em Deus, né? Assim, no processo, todo conhecimento emana de Deus, porque Deus é a verdade, o caminho e a vida. Logo, para você conhecer o mundo, você conhecer a palavra criadora desse mundo, porque Deus, ao fazer o mundo, ele fala. Então, quer dizer, antes de falar, ele pensou, logo o mundo é, em essência, a ideia de Deus manifesta na sua palavra. Por isso que para quem é cristão, por exemplo, a palavra de Deus tem grande valor, porque ela é a essência da realidade. Então, para eu conhecer o mundo, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Só que na modernidade tem um lance interessante que é o seguinte, os filósofos vão começar a perceber que para conhecer o mundo de uma forma mais objetiva, você precisa de um método. Então vem a galera do empirismo, criando um método experimental indutivo, por exemplo. Tem a galera do racionalismo, falando da importância da lógica, Descartes pensando no método cartesiano. Então a modernidade, que é o momento do advento da ciência experimental empírica, vai dizer que o conhecimento ele não pode estar baseado apenas em abstrações filosóficas. Ele tem que se demonstrar através de um método científico, né? Então isso caracteriza a epistemologia na modernidade. Agora, professor Fernando, conta pra gente o que é a alienação do trabalho? Pois bem, aí nós vamos entrar num outro conceito que advém, né, com o processo industrial, que é a ideia de alienação dos processos de trabalho. O que significa alienação? Alienação é o não conhecimento, não é isso, Romildo? Exatamente. A gente está falando de epistemologia, né? Então a ideia é o seguinte, enquanto você tem o período pré-industrial, se observa, né, que os trabalhadores eles têm total controle da relação de trabalho e do processo de trabalho. Então, o artesão, por exemplo, ele é aquele que escolhe a matéria-prima, ele imagina, né, a gente falou de Platão, né, do mundo das ideias, ele imagina aquilo que ele vai produzir na cabeça dele primeiro, ele faz todo o processo de transformar aquela matéria-prima em um produto que ele vai vender ou que foi encomendado por alguém. E ele vai ficar com o valor para ele. Exatamente, né? ainda fica com, né, com o ganho todo. Então ele tem todo o domínio do processo. Aí o que acontece com a industrialização, como é a máquina que produz, o ser humano ele opera a máquina. Tá? Então você vai ter aquele trabalhador que opera determinada fase do processo produtivo. Então ele não conhece o processo inteiro, ele conhece apenas uma parte. Por isso que é um processo de alienação, porque você não tem mais o controle de todo o processo de trabalho. Você só tem o controle daquela parte que você conhece. Então você se especializa, né, um termo que é muito colocado dentro do sistema capitalista, a especialização do trabalho. Né? Eu sou professor de história, mestre em educação, Romildo é professor de filosofia. Então a gente se especializa, mas a gente não conhece mais o todo, que é um processo de alienação. É esse processo, né, de não conhecer. Então lá, nesse período que a gente está tratando, né, da formação da classe operária, o processo de alienação é essa perda do conhecimento, né, de ter, né, o conhecimento de todo o processo produtivo. A industrialização está tirando, né, ao especializar a produção, ao especializar o trabalho, ela tira o controle total do indivíduo sobre o processo laboral. Em relação à etimologia da palavra, né, alienação vem de alienos, que significa outro. Daí a expressão alienígena, aquele que está em outro lugar, que vem de outro mundo. No processo de trabalho, numa visão crítica marxista, por exemplo, o trabalhador que não se vê, que não se reconhece, não tem o produto do trabalho dele com ele
ele é alienado não só porque o valor do produto, a máquina, né, que fez todo o processo, ele é só engrenagem, como o professor falou muito bem, não só por isso ele é alienado, mas porque ele não se reconhece naquilo que ele faz. Porque o trabalho deveria ser emancipador, ou seja, através do trabalho eu deveria trabalhar a mim mesmo, me formatar enquanto humano. Só que um trabalho alienado, ele também me aliena de mim. Eu sou uma pessoa que não tem consciência histórica da minha importância na sociedade, porque o meu trabalho, eu não me reconheço nele. Hoje esse fenômeno é bem comum. As pessoas trabalham, mas elas trabalham só pelo salário. Elas não se sentem satisfeitas com aquele trabalho, porque aquele trabalho é maquinificado, é um trabalho exterior a elas, que é um processo de produção de doenças, por exemplo, processo em que as pessoas vão mudar de emprego, vão se sentir insatisfeitas em relação a isso. Então a alienação também é a perda de mim para mim mesmo. É quando eu faço coisas só para ganhar o meu salário, só para sobreviver, mas eu não me realizo naquilo que eu faço, né? Inclusive, o próprio Chaplin, ele ironiza isso nos tempos modernos, né? Quando ele está lá apertando os parafusos, ele fica no modo automático e sai apertando todo mundo, exatamente, né? Sem dar spoiler, apesar de ser um filme de quase 100 anos, fica a sugestão aí do professor Romildo para você assistir também o Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Genial, né? É muito bom. Professor Romildo, como Descartes chegou até a máxima penso, logo existo? Essa pergunta é muito boa, porque eu sempre brinco com meus estudantes. O que garante que você, nesse momento, está acordado, assistindo a essa aula? O que garante que o professor Fernandes está aqui nesse estúdio falando com vocês? O que te prova? Você pode falar assim, olha, eu posso me beliscar, olha, eu estou aqui, eu ouço o Fabrício me fazendo a pergunta, eu estou aqui. Mas você poderia estar sonhando com isso. Então isso aqui poderia ser um sonho. Nesse momento eu poderia estar na minha cama sonhando que eu estou explicando Descartes, porque eu já expliquei Descartes em outras aulas, em outros momentos, em outros tira-dúvidas, inclusive. O que garante que eu estou aqui? Aí você vai falar assim, não, eu acordei de manhã e agora eu estou acordado. De manhã eu sonhei, agora eu estou acordado. Mas você poderia sonhar que você estava sonhando. Aí você acorda e continua no sonho. E beleza, mas sonhando acordado, 2 mais 2 são 4, o triângulo tem 3 lados. Ok, mas se um gênio maligno estiver manipulando a sua mente para fazer você acreditar que 2 mais 2 são 4, que o triângulo tem 3 lados, e isso não necessariamente fosse verdadeiro. Descartes fala assim, ainda que o conteúdo da minha mente, ainda que as minhas impressões sejam um produto de um sonho, ainda que exista um Deus enganador que manipula minha mente como Matrix, ainda assim eu tenho que ser alguma coisa para ser manipulado. E se eu estou pensando sobre isso, se eu estou duvidando da minha própria existência, é porque eu existo. Porque se eu não existisse como uma coisa que pensa, eu não poderia nem duvidar de tudo isso. Então é aí que ele chega na primeira certeza dele, o cogito, né? A subjetividade, a res cogitas, a consciência é a única coisa que eu posso ter certeza que existe. O mundo todo pode ser um sonho, mas a minha consciência eu posso garanti-la se eu penso, né? Inclusive, filosofando um pouquinho, é o que nos diferencia, principalmente, né, uma das principais diferenças da inteligência artificial. Ela não tem autonomia, né, professores? É por aí. Tá vendo um ótimo argumento sobre inteligência artificial, né, essas questões, se você falar, né, não existe a possibilidade dela substituir o ser humano porque ela não tem essa autonomia de pensamento. Ela tem que ser programada, tem que ser treinada, né, tem que ter algoritmo, né, então, de alguma forma... É isso. Então, de alguma forma, existe uma limitação de inteligência. Sim. Né? Agora, professor Fernando, por que as greves são elementos essenciais para a mobilização da classe operária? Pois bem, né, como a gente fala ali, né, do processo da formação da classe operária, como você não tem regramento, é uma coisa muito nova, então você tem superexploração do trabalho, né, você tem muitas horas trabalhadas, as experiências anteriores são experiências de servidão, de escravização, então isso se transporta para aquela realidade do século XIX. Daí, você começa a ter os processos de pensar novas estratégias, né, para poder, inclusive, questionar como que ali, aquele dia a dia, aquela experiência, né, aquela vivência, ela está incômoda para esse grupo que está agora consolidado, né, porque você já tem décadas de existência dele. Então esse grupo ele passa a reivindicar melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. E como que vai ocorrer essa, né, mobilização, né, para você ter, né, mudanças positivas? Uma delas vai ser através do movimento grevista. Ou seja, se a máquina precisa do ser humano para ela poder produzir,
Se a fábrica precisa do ser humano para poder produzir, se para vender o produto você precisa do ser humano como consumidor, então você consegue perceber que se o ser humano se ausenta desse processo, não existe o processo. E aí então você entende por que o trabalhador se organizar para reivindicar melhores condições para o seu próprio trabalho é o mecanismo, né, de pressão para essa mudança. Então a greve ela é um mecanismo de pressão, de reivindicação, né, quando algo está incomodando esse conjunto, essa classe social, né, essa classe laboral. E isso vai, né, chegar até os dias de hoje. Professor Romildo, considerando que todas as nossas ideias vêm da experiência, como David Hume explica a ideia de seres fictícios, como Cavalo Alado, as fadas, outros personagens? Perfeito. O Hume é um empirista, ele é o extremo oposto de Descartes, que fala que a gente nasce com a ideia inata, que a razão pode, né, chegar ao conhecimento verdadeiro através do método e tal, prova a existência do eu. O David Hume ele fala assim, algumas ideias, elas parecem não ter vindo da experiência. Cavalo alado, por exemplo, não existe na realidade. Então, como é que eu tenho essa ideia? David Hume responde da seguinte forma, mas você já viu cavalo e você já viu pássaro. A mente humana é criativa, então ela associa ideias por semelhança, contiguidade ou causalidade. Então, cavalo alado, fadas, por exemplo, você já viu uma mulher e você já viu, sei lá, uma borboleta, algum ser que tem asa. Então você associa as duas coisas. Outra coisa interessante é, por exemplo, como é que a gente é capaz de pensar em infinito, já que é impossível mensurar fisicamente o infinito. Porque se você mensura fisicamente, não é mais infinito, é finito, né? Então como é que a gente sabe que existe o infinito? É porque a gente pensa também por oposição. Se existem coisas finitas, deve haver algo que seja infinito, né? Se existem pessoas que são, por exemplo, mortais, deve haver um ser que é eterno. E a gente, por exemplo, cria a ideia de Deus, por exemplo, maximizando características humanas, onisciência, onipresença, onipotência. Então David Hume fala que qualquer ideia que você tenha na sua cabeça, por mais estapafúrdia que seja, por mais exagerada que seja, ela derivou da experiência de qualquer forma. Bom, última pergunta do bloco, professor Fernando, Sim. em 1 minuto. Qual é a relação entre as leis trabalhistas e a classe trabalhadora? Pois bem, as leis trabalhistas elas surgem através do processo de pressão da classe trabalhadora. Então, uma vez que a classe trabalhadora surge, não existem leis de trabalho. A partir do momento que a experiência do trabalho industrial, né, vai pressionar essa classe, ela vai entender que ela precisa de mecanismos de controle, né, mecanismos de limitação. E esses mecanismos de limitação vão ser as leis de trabalho, justamente para poder, né, manter essa classe dentro de um padrão que ela consiga sobreviver. Então, a ausência delas é a superexploração e a formação delas é a pressão da classe trabalhadora por melhores condições de vida. Ok, professores, e com essa resposta a gente encerra o Tira Dúvidas do Enem por hoje. Lembrando que todo o nosso conteúdo você confere no site seliga.educação.mg.gov.br ou pelo aplicativo Conexão Escola 3.0. Professor Fernando e professor Romildo, obrigado pela participação em mais um Tira Dúvidas. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Bom, eu agradeço também a Mariana e ao Hermes, nossos intérpretes de Libras. E claro, agradeço a você pela companhia de sempre. Grande abraço e um ótimo final de semana.